é aquilo que traz São Paulo na primeira leitura e que a gente deve entender como uma verdade absoluta da nossa fé. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é 100% Deus, mas também 100% homem. Isso precisa ficar muito claro dentro de nós. Os anjos são puro espírito, mas Deus é 100% homem. E é por isso que São Paulo começa essa carta dizendo: olha, irmãos, eu uso uma linguagem humana. E com isso, ele não quer dizer, olha, eu vou falar de uma linguagem humana, porque se eu falar aqui numa linguagem divina, vocês não vão entender. Não, não é isso. Porque ele, sendo Deus, se fez homem e veio elevar essa nossa dignidade de ser humano na condição daqueles que vivem a fé em Deus. Porque ele, mesmo sendo homem, viveu sem pecado, foi perfeito como ser humano, manifestou a sua vida divina na sua humanidade, e nessa humanidade, nesse ser homem, ele mostra a nós como nós devemos viver a nossa vida como cristãos. Por isso que não cabe para um cristão essa conversinha. Ah, sabe o que é? Tava difícil, né? Sou homem, eu sou fraco mesmo, né? Ah, por isso que aconteceu isso, por isso que eu caí. Ah, porque eu sou fraco. Ah, porque eu sou isso. Não, para. Porque tudo isso aqui é papo furado. É mentira. Uma pessoa que é batizada e que vive unida ao nosso Senhor Jesus Cristo não tem essa conversa. Ele precisa reassumir, fala, poxa vida, quanto eu ainda preciso de Deus, quanto eu ainda estou percebendo que a ação do batismo, a ação da graça de Deus ainda não está agindo dentro de mim. Poxa vida, percebo que ainda o pecado está em mim, talvez eu precise fazer um exame de consciência, confessar meus pecados, porque a carne ainda vive em mim. Carne não entende-se como carne humana, mas como a nossa declinação, a nossa humanidade que tende ao pecado. E muitas vezes a gente age no pecado sendo pecado. E aqui a gente precisa ter muito forte dentro dos nossos corações, dentro de cada um de nós, esse desejo profundo de estar unido a Cristo para que haja a humanidade de Cristo em nós. E é por isso que São Paulo fala, olha gente, eu vou falar para vocês uma linguagem humana. Como que a gente vai viver, vai manifestar a divindade do Cristo em nós? O Cristo que de pobre que era, o Cristo que de rico que era, se fez pobre para nos enriquecer da sua graça. Vamos lá. Outrora vocês ofereciam os vossos membros como escravos para servirem em impureza e a sempre crescente desordem moral. E é assim mesmo, né? A gente começa, como começa um vício em nossas vidas? Eu não sei se alguém aqui tem vício de fumar, beber, alguma coisa. Como começa um vício? Ah, você está num lugar, pega nada, fuma um cigarrinho aí. Aí você começa, fuma um cigarrinho. Aí depois, pô, que legal, cara, eu comecei a fumar cigarro, todo mundo me achou bacana, todo mundo falou, é isso mesmo, agora você é um de nós, tal. Pô, cara, então aí no outro final de semana você fuma um outro cigarrinho, aí no lugar de fumar um, você fuma 2, 3, e aí você começa a beber um pouquinho aqui, depois você aumenta a dose, e assim vai, né? E outros vícios também, por exemplo, sei lá, o vício da internet, o vício do joguinho. Você começa jogando, aí hoje não, só 10 minutinhos, né? Só 5 minutinhos, aí você joga para se distrair. Aí de repente você percebe a mão coçando e aquela vontade de jogar. Aí você começa a jogar, passa 5 minutinhos que você se comprometeu, aí não pega nada. Não, agora eu vou vencer. Aí você perde, aí você fala, não, agora eu vou vencer, vou jogar de novo. Quando você vê, você ficou 10, 20 minutos, né? Ou quando você entra no Instagram, no Facebook e fala, não pega nada, vou dar só uma olhadinha. E aí parece que o dedo tem um tique, né? Aí quando você vê, passou meia hora, passou 40 minutos. Quando a gente vai percebendo o que age em nós, a escravidão da impureza, a escravidão das coisas do mundo. E quando a gente percebe, a gente está viciado, a gente está declinado para aquilo. E quando a gente não usa, parece que dá um troço estranho em nós, né? É complicado.
Quando a gente vai fazer acampamento na Serra do Japi, por exemplo, lá em Jundiaí, a gente fala, aí molecada, vamos lá, vai ser da hora, tal. Qual que é a primeira pergunta da moçada? Tem Wi-Fi? Vai ter Wi-Fi? Tipo, cara, você não... vai ter muita coisa boa, muito melhor que Wi-Fi, muito melhor que internet. Mas o vício, a compulsão pelo celular, já nos lança essa pergunta, vai ter Wi-Fi? Então quer dizer, os nossos corpos declinados, escravos da impureza, escravos dessas coisas banais, vão tomando conta de nós, e vícios banais mesmo, coisas mínimas, ficar muito tempo diante da televisão, ou vício de falar mal de outras pessoas. De repente você chega perto de uma pessoa e fala, menino, deixa eu falar uma coisa aqui pra você, aí começa e fala mal, e começa a fofoca, e começa a falar, e aí olha, mas não conta pra ninguém, e aí começa, quando você vê, você morde a língua, cara, e sai sangue, você morre com o teu veneno. Não é? De tanto que você destila mal das pessoas, não é capaz de olhar para você, e quando você vê, você falou, né? Tinha uns monges, como que é? Eu não me lembro agora a congregação, mas tinha alguns monges que as pessoas que eram viciadas em falar mal de outras pessoas, colocavam pedra na boca, né? Em modo tal que quando eles iam falar com os irmãos, eles colocavam pedra na boca, porque na hora que começasse a falar mal um do outro, aí não dava para falar, porque senão você ia engolir pedra, ia engasgar. Então era uma forma de se mortificar, né? Uma vez o finado Dom Henrique Soares falou que foi sair com os bispos, né? Foi para a reunião dos bispos da CNBB, e eles combinaram, falou, a gente vai viajar junto, mas não vamos falar mal dos bispos. Não vamos ficar falando mal de outros bispos. E aí combinaram assim, toda vez que um começar a falar dos bispos, mal dos bispos, a gente vai cantar: com minha mãe estarei no céu, na Virgem Maria. Lará. Aí, tá bom. Disse que a viagem era longa. Diz que eles passaram a viagem inteira cantando essa música. Quando eu começava a falar, e com minha mãe estarei. Enfim, a gente precisa lutar, porque quando a gente percebe, quando a gente se dá conta, a gente já está falando. Ou seja, o nosso corpo está declinado. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina isso. Nós somos batizados, somos imaculados, fomos imaculados pelo nosso batismo, como a Virgem Santíssima, puro, sem mancha do pecado, foi arrancado de nós. Mas se a gente nos zela, no tutela, o pecadão chegando. Não pancadão, pecadão. O pecadão chegando, e ele vai tomando posse, vai tomando força dentro de nós. E a gente precisa vigiar. Aí a gente fala, por que Jesus e Maria não pecaram? Jesus era Deus, né? Maria, né, nasceu sem a mancha. Ela tá no escalão das santidades, é a bambambam, né, é a top da galáxias, né? Como se diz aí na nossa gíria. Porém, eles, como seres humanos, tinham as mesmíssimas tentações que as nossas. Jesus e Maria foi igual a nós em tudo, exceto no pecado, meus irmãos. Se eles conseguiram, nós também conseguimos. E aqui São Paulo fala, por isso eu vos falo em linguagem humana: outrora servias à impureza e à desordem moral, porém agora que vocês são de Deus, a gente tem que lutar para colocar o nosso corpo, a nossa ação a serviço da justiça, em vista da vossa santificação. Então, quando eu me coloco a serviço de Deus, eu estou me colocando primeiro para me santificar e depois para santificar os outros. Por que isso? Né? Aquele famoso ditado que diz: a mente vazia é a oficina do diabo. E quando ela está cheia, quando ela está ocupada com as coisas boas, com as coisas de Deus, ela está ali, focada nas coisas boas de Deus, né? É que nem aquela historinha da mulher que foi confessar para o padre, né? Falou: padre, eu estou aqui na comunidade há tanto tempo, mas seria injusto eu sair da comunidade sem antes conversar com o senhor. Eu
tô vendo aqui que essa comunidade é detestável. Vi a fulana de tal falando mal da outra, viu a coordenadora X agindo de modo injusto com a outra pessoa da pastoral, eu vi uma pessoa tratando mal a outra no dia que ela estava, na hora que ela estava chegando na missa, percebi aquela que fica cobrando para vir na missa, faltou 3 vezes, ninguém falou nada, aquela outra falando da catequese, ensinando coisa errada de Jesus, enfim, um bordel. Tudo menos que manifestava a igreja. Aí o padre muito sabiamente falou assim: ó, senhora, antes de você sair da igreja, enche um copo de água, mas até a boca, mas tem que encher até o talo. E aí você vai fazer o seguinte: você vai dar 3 voltas na igreja com esse copo de água cheio e você vai tomar cuidado para não cair uma gota de água no chão, beleza? Beleza. Aí a mulher foi toda atenta, né? Levando o copo d'água. 1 volta, 2 voltas, 3 voltas. Aí voltou toda contente: padre, consegui, dei 3 voltas na igreja e não caiu nem uma gota de água no chão. Aí o padre: muito bem, nessas 3 voltas que você deu, o que você viu? Você viu gente falando mal do outro? Você viu coisa que não devia? Ela falou: não. Ela falou: é isso aí, minha filha, se concentre nas tuas coisas, naquilo que você tem para fazer, e deixa os outros e deixa os outros para lá, entende? Se você fazer bem o que você deve fazer e não ficar fuxicando a vida dos outros, você não vai sair da igreja. Por que você quer sair da igreja? Porque você está caçando sarna para se coçar. Em vez de você olhar para quem deve, você está olhando para quem não deve. Quem é essa água? Essa água representa nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que manter os teus olhos fixos nele. Fica tranquilo que se você manter os teus olhos fixos em Jesus Cristo, você nunca vai sair da igreja. Porque ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele é santíssimo, ele é tudo. Compreendem, queridos e queridas? Por isso que a gente precisa concentrar nossas forças para o serviço de Deus. E aí São Paulo vai continuar: quando eras escravo do pecado, estavas livres em relação à justiça. Não quero saber das coisas de Deus, estou livre, agora faço o que eu quero. Porém, que frutos colhei com essas ações? Nenhuma. Só desgraça, só devassidão, só depressão, só tristeza. Quando a gente está longe de Deus, é pura ilusão, é pura tristeza. Nosso coração não está preenchido, nosso coração está triste, nosso coração está amargo. Mas agora que estáis libertos do pecado e como escravos de Deus, parece estranho, né, ser escravo de Deus. Fala: poxa, essa palavra, Deus que nos fez para a liberdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A primeira parte do catecismo da Igreja Católica diz que nós somos feitos para a liberdade. Aí você fala: poxa, escravos de Deus? Escravos de Deus, sim, porque nele eu sou verdadeiramente livre. Escravo dele, sim, porque fazendo a vontade dele, eu serei plenamente realizado e feliz. Eu me escravizo, é como a Baquita, né, que arrumou um servo, um homem justo, um homem bom, um católico bom, que comprou ela e deu a liberdade para ela. E aí, nesse meio tempo, ela conheceu Jesus Cristo. Ela falou: não, agora eu quero ser seu escravo, eu quero ficar com você, porque com você como escravo eu encontrei a minha liberdade. Olha que bonito. E é por isso que eu posso falar: eu quero ser escravo de Deus, eu quero colocar todos os meus membros, toda a minha vida, toda a minha humanidade a serviço de Deus, para que frutifique em mim a santidade até a vida eterna. Aqui é a meta final. Essa é a nossa meta. Se a gente tem os olhos no céu, a gente vai caminhar bem, a gente vai ser feliz. Agora, se a gente tem uma fé, desculpa falar, uma fé medíocre, o que é a fé medíocre? Claro que muita gente entra na igreja por isso, mas a gente precisa elevar a mente, a cabeça e ajudar as pessoas a sair disso. Por exemplo, de repente uma pessoa está em depressão, começa a ajudar na comunidade, começa a pegar responsabilidades, ela começa a se sentir bem. Isso é legal, é bacana, mas isso não é tudo. Porque mais cedo ou mais tarde ela vai enjoar e vai sair da igreja. Então, como a gente precisa conduzir ela? A ela ter o olhar na vida eterna. E é por isso que a gente precisa falar do céu. E é por isso que a gente precisa falar da vida eterna. Porque se a gente não fala do céu, se a gente não fala da vida eterna, quem vai ter desejo de ir para lá? Mas, padre, eu não sei como que é, eu também não sei. Mas, pelo que está escrito na Sagrada Escritura, e pelo que a igreja ensina,
que as glórias que vêm, as glórias futuras não se comparam aos sofrimentos do tempo presente e nem ao maior bem desse mundo presente. Portanto, tudo de bom que eu vivo aqui, eu tenho que falar assim, sei lá, fiz uma boa adoração, um momento bonito, falei, nossa, que adoração maravilhosa. Nossa, como deve ser ali, face a face com Jesus, sem a face do véu. Como uma comida gostosa, aí você fala, puxa vida, como deve ser o banquete do Cordeiro lá que fala da Apocalipse. Vivo bem entre os irmãos, fala, nossa, isso é bom demais aqui viver entre os irmãos aqui na terra. Como será lá no céu que seremos perfeitos, a comunhão dos santos? Imagina quando eu ver a Virgem Maria, imagina quando eu dar um abraço em São Paulo, imagina quando eu ver ali São José, imagina quando eu vi São Francisco Xavier. Imagina quando eu ver lá os santos, as pessoas boas que viveram nessa vida. Se é bom viver aqui entre irmãos, imagina lá no céu. Ninguém viu, ninguém sabe como que é lá. Mas se nós experimentamos os gozos que a terra que dá, que são fagulhas da graça, da divindade, da eternidade, como será lá no céu? E aí o nosso coração se move de vontade da eternidade, se move de vontade de ir para o céu e viver no céu. E isso vai nos inflamando, isso vai nos enchendo, isso vai nos entusiasmando, isso vai nos fazendo desejar o paraíso. E o nosso olhar vai ficando lá, e a gente caminha rumo ao céu. Agora, vem aqui para a igreja porque você vai se sentir bem. Pode ser que sinta, mas pode ser que não sinta. Na hora que começa a entrar na igreja, aí começa, e é festa todo final de semana, e aí é reunião, e aí é problema daqui, problema de lá, e aí é dificuldade entre irmãos. Não quer dizer que é sempre uma mil maravilha viver na igreja, não. Entende? Porque somos imperfeitos, mas se o teu olhar está no céu, e mesmo diante das dificuldades que nós vivemos aqui na vida terrena, na vida da igreja da terra, com todos os problemas que temos, nós pensarmos, poxa, vale a pena. Vai valer, está valendo a pena porque é para Deus. E aí eu posso oferecer as minhas dores, as minhas dificuldades pela conversão das almas do purgatório, pelas pessoas que precisam. Eu vou dando sentido no meu sofrimento. E aí eu vou lembrando do Cristo que por amor se deu na cruz por mim. E eu falo, poxa vida, eu também tenho a minha cruz, tenho que carregar a minha, faz parte da minha vida. Deus quer me purificar com isso, me faz entender aquilo que eu sou humus, que eu sou pó da terra, e para lá eu vou voltar, e me faz estar em Deus. E aí eu vou dando sentido. E aí eu vou me gastando, vou me doando, vou me entregando com amor, com alegria. Agora, se meu olhar não está no céu, Ave Maria, e vai ser uma murmuração, e vai ser uma reclamação, e vai ser um pricopró, vai ser um Deus nos acuda. Por quê? Porque meu coração não está elevado em Deus. Então eu preciso ajudar as pessoas que Deus vai colocando aos nossos lados, que Deus vai colocando em nosso lado, a ter esse olhar no paraíso, a ter esse olhar no céu, a ter esse olhar na glória. É aquela historinha que eu conto sempre, né? A historinha do cachorro, né? Que viu a lepre correndo, o osso enrolou numa linha, né? Enrolou no rabo da lepre, aí a lepre saiu em disparada e o cachorro começou a correr atrás da lepre, né? Só que o cachorro estava correndo atrás da lepre por causa do osso. Aí os cachorros do lado começaram a olhar, viu aquele cachorro correndo e começou a correr atrás. Só que aí os cachorros começaram a correr, né? Aí um cachorro olhou pro outro e falou assim, uau, 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 né? Uau, 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 né? Por que você está correndo? Aí o outro cachorro, eu também digo isso, eu não sei por que eu estou correndo, mas você, por que você está correndo? Aí ele falou, eu também não sei por que eu estou correndo. Aí eu vi o outro correndo, comecei a correr atrás. Aí eu também estive correndo, também comecei a correr atrás de você. É verdade, a gente está cansando aqui com a língua de fora, mas vamos parar de correr, é verdade, vamos parar, que bênção que a gente é, né? Que bênção que a gente é. Aí começaram a parar, todos começaram a parar de correr. O único que continuou correndo foi aquele cachorro que estava com o olhar no objetivo, que era aquele suculento osso.
Se a gente vem na igreja por causa das pessoas, porque o padre é legal, ou porque os meninos cantam bonito, ou porque a missa é animada, ou porque, sei lá, recebi um abraço caloroso na porta da igreja, ou porque o padre imita cachorro na hora da homilia, ou... Você pode encontrar motivos mil, mas você, antes ou depois, vai sair. Não vai continuar a ficar na igreja. Você não vai ficar, você não vai perseverar. Porque a tua meta não deve ser aquilo que te agrada, mas a tua meta deve ser o céu. Ela precisa ir além. Eu não estou na igreja porque eu me sinto bem. Eu preciso estar na igreja porque é a única via de salvação para a minha vida. Porque nosso Senhor Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 16, versículo 18: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Porque a igreja católica apostólica romana é a igreja do Cristo. E é nela que eu vou para o céu. E não tem outro caminho, não tem outra via. Por mais duro que seja, por mais complicado que seja, é aqui. Não existe essa conversinha, eu vou onde eu me sinto bem. Não. Por mais que você se sinta bem aqui, espero que se sinta mesmo, mas fica tranquilo que antes ou depois vai ter um momento que você de repente não vai começar a se sentir tão bem. Mas aí porque você tem a consciência que essa é a igreja de Cristo, mesmo não estando bem, você vai vir. Você vai vir. Às vezes você pode vir aqui diante da Eucaristia e falar: meu Deus, que maravilha, que bênção, que gostoso é adorar nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vai ter momentos que você vai olhar e falar assim: nossa, não vai acabar não? Vai ter momentos que você está aqui vidrado na homilia. E vai ter momentos que você vai falar: nossa, meu Deus, esse padre não para de falar, né? Aqui vocês não escutam isso, né? Eu não vou naquela missa não, porque o padre fala muito. Eu vou na outra, porque o padre fala um pouquinho menos. Então, quer dizer, tem tantos motivos. E depois você pode até falar com o padre: ô padre, tenta falar um pouquinho menos. Ele até fala um pouquinho menos um dia, dois, mas depois não aguenta. E começa a falar: tô brincando. Eu acho que eu falo aquilo que é necessário e suficiente. Mas aquilo que eu quero dizer, se a gente não está realmente pelo Senhor, e mesmo que isso nos custe, antes ou depois eu vou sair. Antes ou depois eu vou sair. E quando a palavra de Deus aqui no Evangelho fala do fogo, como eu gostaria que o fogo já tivesse aceso e tal, a gente pensa no fogo, na graça do Espírito Santo que age em nós, da nossa paixão, do nosso entusiasmo em servir ao Senhor. Mas esse fogo muitas vezes não é assim não. Lembra de Jeremias? Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Esforcei-me por não te anunciar, mas um fogo me comprimia nos ossos e não me deixava parar quieto. Muitas vezes esse fogo é essa força que age dentro de nós, mesmo na nossa debilidade, mesmo diante do nosso desejo de desistir, mesmo diante da nossa vontade de não mais fazer o caminho de Deus, de estar no caminho de Deus, de fazer as coisas de Deus, mas eu fico, porque tem algo dentro de mim que diz: isso é certo, é aqui que você deve estar, é por aqui que você deve caminhar. E aí nessa certeza você evangeliza, nessa certeza você vai para frente, nessa certeza a graça acontece. Vocês sabem, né? Quantas vezes eu já falei aqui que Santa Teresinha do Menino Jesus às vezes ia adorar o Santíssimo Sacramento, se adormentava, né, diante do Senhor, mas ela estava lá, era o compromisso dela, independente de estar ou não, ela estava lá. Quantas vezes já falei para vocês a história de Santa Teresa de Ávila, que foi adorar e ela estava tão desconsolada da graça de Deus, e a igreja era feita de tijolinho, e ela começou lá a contar lá os tijolinhos, mas ficou com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos santos iam na capela e tinham o compromisso de estar ali 1 hora diante do nosso Senhor Jesus Cristo, e ficava toda hora olhando o relógio, né? Mas não passa? Poxa, ainda só 5 minutos? Nossa, ainda não passou? Mas ali estavam, porque independente de sentir ou não sentir, eu tenho a certeza, ali está o meu Senhor. Eu não sei se vocês já fizeram a experiência de estar na praia em janeirão, né? E de repente tá aquele solzão. Aí tá aquele solzão, você passa aquele bronzeador e tal, e aí se queima, gostoso, percebe o sol. Mas de repente você sai um dia, o sol tá coberto, tá nuvuloso, e você vai fazer uma caminhada na praia. E você não sente aquele sol forte em você,
Mas de repente quando você volta e se olha no espelho, você se vê bronzeado. Você fala, nossa, não tinha nem sol direito, mas estou bronzeado. Mesmo que o sol esteja escondido atrás da nuvem, mas o sol está ali. E é a mesma coisa com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo que a gente venha aqui e não sinta absolutamente nada, Ele está ali. E os efeitos do nosso estar diante dele vão acontecer na nossa vida, mesmo que a gente não perceba. Por isso eu fico diante do Senhor. Por isso eu estou diante dele, para viver essa graça, esse fogo. Mesmo que eu não sinta esse fogo como uma labareda, mas esse fogo existe. Essa fornalha existe. E aí acontece o pricopró, né? Por Deus. Aí você combinou de almoçar na casa da família. Aí 10 horas, 10h30 é a missa. Aí de repente na missa tem um batismo. Aí o padre se empolga, fala demais. Você chega atrasado no almoço. Aí a sogra, ou a mãe, ou o pai já começa: onde você tá? Por que demorou? Eu estava na missa. Poxa vida! Caramba, depois você começou a ir para a igreja, agora é só isso que importa. Por que não chega um pouquinho mais cedo para a gente colocar a conversa em dia? Ou de repente você passa o domingo, né? Que, sobretudo quem é da Missão Belém. Se é da Missão Belém, está na comunidade aqui Nossa Senhora Aparecida, aí está lá mais lascada ainda. Porque é uma vez por mês, é dia inteiro de retiro, é isso, é aquilo, etc, 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 final de semana. Aí o bicho pega mesmo. Aí começa, pô, esqueceu da mãe, esqueceu do pai, esqueceu da família, agora só quer saber das coisas de Deus, poxa vida. Aí as pessoas começam a se vitimar. E acontece isso aí mesmo, né? Eu vim lançar fogo sobre a terra, igual eu gostaria que estivesse aceso. Devo receber um batismo. De qual batismo ele está falando? Jesus está falando da cruz, da morte da cruz. Está falando desse batismo. Estou ansioso para que ele se cumpra. Eu quero cumprir a minha missão. Você pensa que eu vim trazer paz sobre essa terra? Né? Essa conversinha que né? A gente acha que servir a Deus é paz e amor, né? É como dançar um reggae. Oh, liberdade pra dentro da cabeça, paz e amor, né? A gente acha que tá na igreja é como fazer um yoga, né? Vou fazer yoga, tá. Agora vou fazer uma meditação transcendental. Nada, irmão. A nossa fé é muito enraizada. E às vezes é muito árida. Às vezes é difícil. Às vezes é duro. E eu, pelo menos, né? Desde quando eu comecei a caminhar com Deus, hoje eu tenho 44 anos, comecei a caminhar com Deus quando eu tinha 15 anos de idade. Os efeitos de Deus na minha vida foi sempre diferente. Toda vez que eu vou diante de Deus, Ele me dá um funiquito dentro de mim e me dá tudo, menos que a paz. Né? Eu vou para diante de Deus, aí Ele começa, olha, tem essa alma para ser evangelizada, tem aquela pessoa que você não evangelizou ainda, tem esse retiro para preparar, olha, tem essa formação para dar, tem aquele casal que está precisando de oração, tem isso, tem aquilo. Ele só mete agitação dentro de mim. Eu paro com calma diante dEle. Aí ele começa a relembrar todas as coisas, começa a dar inspiração. Olha, eu pensei assim, que se você fazer isso vai dar certo. Vai por aqui, vai por ali. O Senhor só bota labareda dentro de nós, né? Não é que você sai da Eucaristia e sai... né? Claro que Ele te dá paz, né? Porque, poxa, que legal. Isso é a vontade de Deus, né? E eu estou falando aquilo que acontece comigo. De repente, com outros, acontece coisas diferentes. Mas comigo é bem essa palavra mesmo. Eu não vim trazer paz, não. Eu vim trazer divisão. Eu me lembro uma vez, minha mãe chegou com um cachorro. Minha mãe nunca gostou de bichinho, né? Aí ela comprou um cachorrinho para dentro de casa. Eu falei, mãe, esse cachorrinho aqui... Ah, filho, você tá todo final de semana na igreja, não tenho companhia, não tem ninguém. Arrumei um cachorrinho, né? Poxa vida. Eu botei a mão na consciência e falei, poxa vida, preciso dar um pouquinho de tempo para minha mãe, né? Mas quem disse que eu dei? É sempre as coisas de Deus. Né? Graças a Deus ela se converteu, deu o cachorrinho e hoje está comigo.
Hoje coordena um grupo, está sempre na Missão Belém. E hoje ela entendeu o quanto é bom estar aqui. E quantas vezes eu converso com a minha mãe fala, agora eu entendo aquilo que você sentia no teu coração. Agora eu entendo por que você queria estar sempre na igreja. Agora eu entendo tudo isso que você está sentindo. Meu irmão, a gente tem que ser firme e determinado. Se quiser, junte-se a nós. Se não quiser, vai ficar sem a nossa presença mesmo. Porque o primeiro mandamento diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois o segundo é, não falar em vão o nome de Deus. Não falar o nome de Deus em vão, né? Depois o terceiro é guardar domingos e festa. Então tem que ir para a igreja no domingo, né? Essa conversinha que é dia de família, isso e aquilo, é dia de família de Deus. Aí depois o quarto mandamento que vem honrar pai e mãe. Então tem muita coisa antes para honrar pai e mãe. Tem muita carne no fogo antes. Então é isso. É isso. E isso, infelizmente, causa divisão. E como eu consigo ser determinado nisso? Se o fogo e se a labareda de Deus está acesa dentro de mim. E como que eu faço para esse fogo estar dentro de mim? Nós que aqui estamos, somos convidados a meditar a palavra todos os dias. Rezar o terço todos os dias. Confessar pelo menos uma vez por mês. Adorar nosso Senhor Jesus Cristo pelo menos uma vez por semana. Ir na missa todos os domingos, dia de festa, pelo menos. Para quem pode, consegue pelo menos... né? Mesmo que te chama de papa hóstia. Que se lasque, sou papa hóstia mesmo. Todo dia tô lá. Todo dia você não come pão com manteiga e toma café com leite? Por que eu não posso todo dia comungar o corpo de Cristo? Qual o problema? Dá para entender? E aí tá ali, nos sacramentos, na vida de sacramentos. E a vida de sacramentos, ela vai te enchendo, ela vai te inflamando, ela vai tomando conta de você e você vai tendo força para que Jesus seja o primeiro em tudo. Nossa, padre, que duro isso. Paciência. É verdade, concordo com você. Nossa, mas Jesus não é o príncipe da paz? É o príncipe da paz, mas da paz que vem de fazer a sua vontade. Não é da paz do zen, do ficar calmo, tranquilo, de boa. É da paz em responder aquilo que ele quer para você. É impressionante quando os estudiosos da NASA estudam o Santo Sudário. E aí começa a ver, nossa, mas como pode um homem que sofreu tá com uma face de serenidade, de paz. Aí começa a ver tudo que Jesus falou no alto da cruz. Imagina, estão matando ele e está intercedendo ao Pai para que perdoem eles. Né? Aí eu olho Jesus, olho para mim e falo, meu Deus, quanta estrada eu tenho que fazer ainda. Porque dá vontade de, né, quando um fala mal de você, que se lasque então você, vai tomar banho e tal. Aí você fala, não, tem que rezar, tem que pedir para a conversão dele, tem que ser que nem Jesus. Né? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu tenho que amar aquele desgramado que só quer o mal para minha vida. Né? Eu tenho que amar ele, tenho que beijar ele, falar, Jesus me dá, faz amar, tem que amar. Tem que passar por cima das dificuldades. Tem outro jeito. Compreendem, queridos? A gente não tem para onde correr. Se a gente quer se configurar a Cristo, esse é o Cristo. E eu falo para vocês, fujam de evangelho light. Fujam de conversinha branda mais ou menos. Porque o evangelho não é isso. O evangelho é tudo ou é nada. Ou a gente é ou a gente não é. Entende? Por mais duro que seja, esse é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas fiquem tranquilos. Porque se a gente busca Deus com sinceridade, com verdade, Deus não vai desamparar o nosso coração. Deus não vai deixar... não vai deixar que a alegria verdadeira e a paz verdadeira reinem em nós. E depois, mesmo que a gente sinta falta de tantas pessoas,
Deus dá mesmo, Ele promete, né? Se você deixa pai e mãe, você vai ganhar 100 vezes mais pais, 100 vezes mais irmãos, 100 meses mais casos, né? Missão Belém tem 180 casos. Esses dias eu estava pensando, estava conversando agora, né? Estava fazendo uma pequena reunião com um casal que fez Caná em Jundiaí e agora está morando na Irlanda. E eu falei, vocês não querem implantar a Missão Belém aí na Irlanda, né? E aí eles estão todos motivados lá, e se Deus quiser, vamos ver, né? Se a gente começa a Missão Belém lá. E aí eu estava pensando, né? Eu passei 45 dias fora, aí morava uma semana em um lugar da Itália, depois uma semana no outro. Eu cheguei, fiquei uma semana em Veneza, morando de casa em casa, não sabia onde ficar. Depois uma semana em Medjugorje, depois uma semana em Lamezia Terme, uma semana em Milão, uma semana em Veneza, depois 15 dias no Japão. Voltei para cá, tô 15 dias aqui. Já me foi pedido para mim voltar para Rio Grande da Serra, ficar um mês lá. Eu falo, meu Deus, onde eu moro? Onde é minha casa? Mas como isso alegra meu coração. O Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, né? Eu tô tendo. Onde eu vou tem um lugarzinho para me reclinar a cabeça, graças a Deus, né? Mas como é bom ser livre de tudo para fazer a vontade de Deus, né? Para fazer o evangelho chegar em tantos lugares, para fazer esse carisma chegar em tantos lugares, por poder pegar a verdade do evangelho, por poder alastrar esse fogo santo de Deus. Por isso você que está aqui, de onde você está fazendo esse fogo de Deus que está dentro de você chegar a outras pessoas? Esse fogo está tocando corações? Está envolvendo pessoas? Esse fogo de Deus está trazendo frutos? As pessoas se interrogam com a tua santidade? As pessoas se interrogam com o teu modo de viver? E tudo isso que a gente está partilhando possa cair profundamente no coração de cada um, e que a gente se deixe tocar e conduzir por esse amor e por esse fogo de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.